Shalom a todos. Tá dando para ouvir? Tá bom o som? Shalom a todos. Shalom para vocês que estão em casa e que vão nos ouvir através das redes sociais. O meu desejo é que você faça um excepcional uso dessa palavra que vai ser ministrada nessa noite, que o Senhor encontre no seu coração uma terra fértil e que essa semente da palavra que vai cair nela possa produzir frutos para a glória do reino de Deus. A palavra que nós vamos estar dividindo essa noite tem como título, como tema, sementes. Então, para a gente começar a meditar nela, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. A partir do versículo 3 até o versículo 8. Mateus, capítulo 13, versículo 3 ao 8. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vemos aqui nesse momento Yeshua, Jesus, ele trazendo uma parábola que é bem atual, fala muito ao que nós temos vivido, ao que nós vemos na nossa atualidade, na nossa vida, no nosso mundo, que são os diferentes tipos de terra aonde a semente é lançada. Existem pessoas, e a gente vai usar como exemplo as terras, o coração das pessoas. Existem pessoas que, quando estão passando por um momento difícil na vida, ao invés delas abrirem o coração, delas se abrirem para ver o que Deus tem para poder fazer, falar, o que Deus está querendo demonstrar com aquela situação difícil que está acontecendo ali, ela endurece o seu coração, fazendo com que a terra do seu coração, que poderia ser uma terra fértil, que poderia estar sendo usada por Deus para poder trazer algo diferente, essa terra acaba sendo uma terra seca, uma terra que não tem profundidade, não tem nada, vêm as aves, ou seja, vêm as outras pessoas falar outras coisas e levam aquela semente, como na parábola, vêm as aves e comem aquelas sementes que caiu, Vêm as pessoas com outras informações, com outros palpites, com outros conselhos, com outras coisas para dizer e acabam arrancando aquela semente, aquele mover que Deus estava querendo trazer ali para aquela terra. Outras são como um terreno pedregoso. É ruim de falar isso aqui para mim, que tem problema no R, pedregoso, onde não havia muita terra. E aí não tem muita terra, a semente cai, acaba brotando. Só que, por não ter profundidade, ela acaba, quando vem o sol, quando vem a tempestade, quando vem o tempo ruim, ela acaba morrendo, porque não tem profundidade, ela não foi fincada. E assim são as pessoas que vivem a vida levando tudo de forma muito banalizada, levando tudo, vivendo simplesmente porque nasceram um dia, mas não se aprofundam em nada, não param para poder abrir o coração para Deus, para o mover, o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo fazer. São pessoas que cai até uma semente ali, começa até a brotar uma coisa, mas por não ter profundidade, acaba morrendo.
E aí a gente vê a que cai entre os espinhos, né? A semente cai naquela palavra ali, naquela terra ali, naquele coração. Mas ele está tão atordoado, a pessoa está com a vida tão atordoada, tão cercada por problemas, por dificuldades, que as dificuldades acabam cegando a pessoa ao ponto dela não ver o que Deus tem para ela após passar aquilo ali. Ela acaba deixando com que os espinhos, com que as intempéries da vida sufoquem a semente que poderia germinar ali e dar frutos tremendos. Mas a gente também vê que existem terras que são boas, terras que são férteis, terras que são boas para a colheita, e que quando a semente cai, ela não apenas germina, como ela dá frutos a 100, a 60, a 30, ela consegue resplandecer de uma forma, fazer com que a semente dela dê frutos a ponto de alcançar outras vidas, a ponto de fazer diferença na vida das pessoas que estão ao lado dela. Esses tipos de terra, e a semente é sempre a mesma. A semente da palavra de Deus, do amor de Deus, do evangelho, da transformação que Deus quer fazer na vida das pessoas, é sempre a mesma. Os tipos de terra é que são diferentes. O que a gente quer, o que eu quero levar você nessa noite a refletir, assim como eu refleti sobre isso, é qual tem sido o tipo de terra. Qual tipo de terra você tem sido? Como a semente da palavra de Deus tem caído em você? Ela tem sido sufocada? Ela tem sido sufocada pelos espinhos? Ela tem sido arrancada pelas aves que vêm voar, que vêm ficar perto? Ela tem sido arrancada por pessoas que vêm trazer, você tem convicção, você sabe o que você quer, mas daqui a pouco vem alguém e fala algo diferente, e você daqui a pouco oscila em pensamentos e abandona o que Deus estava fazendo na tua vida. Como você tem encarado, como você tem projetado a tua terra, a terra do teu coração? Como a semente da palavra de Deus tem sido, está crescendo no solo da terra do teu coração? Como é que ela está sendo cuidada? Como é que ela tá germinando? Ela está dando frutos? Deixa eu contar para vocês uma pequena história que pode ilustrar e trazer um pouquinho de clareza para você do que eu estou querendo falar, do que Jesus estava querendo falar quando ele fez essa parábola, transmitiu essa parábola para os seus discípulos. Havia um certo homem que ele costumava sempre pegar um ônibus. E dentro desse ônibus ele observava que havia uma senhora que ela ficava sempre sentada perto da janela. E ele ficou intrigado, ele ficava sempre observando que aquela senhora, durante todo o percurso da viagem, ela ia pela janela, abrindo um pacotinho e jogando umas coisas assim pela janela. Todo dia ele pegava o ônibus naquele mesmo horário e via aquela senhora tendo aquela mesma atitude. E aí, até que um dia, ele, intrigado, sentou-se ao lado dela e perguntou: oi, bom dia, eu pego o ônibus todos os dias aqui com a senhora, e eu tenho visto que a senhora joga alguma coisa pela janela. Estou intrigado, o que é isso que a senhora joga pela janela? Aí ela falou: meu filho, são sementes de flores. Aí, mas minha senhora, a senhora está jogando sementes de flores numa estrada. A senhora acha que essas sementes vão cair aqui, que vai acontecer alguma coisa, que vai nascer alguma flor? Ela: com certeza, meu filho. Mas, senhora, a senhora não está vendo que isso aqui é uma estrada toda pavimentada, é cimento, não vai florescer nada. Ela: meu filho, vai sim, porque o vento, ele vai levar a semente, vai ter um momento que vai cair na terra ao lado da estrada e vai florescer. Aí ele: mas até isso acontecer vai demorar muito tempo. Ela falou: não tem importância. Eu estou fazendo a minha parte. A parte de fazer com que a semente germine, cresça e dê flores, não compete a mim, compete a Deus. Ele é o dono de tudo. Ele é o grande jardineiro desse mundo. É Ele que faz as flores florescerem. Aí ele achou aquilo bonito da parte dela, né?
ficou até achando interessante, poxa, uma senhora de idade com tamanha fé de achar que jogar semente na estrada vai fazer alguma coisa, mas então tá, né? O tempo foi passando e aqui os dias foram se repetindo aquela mesma história, ela indo na janela, jogando as sementes, e aí as estações do ano foram passando, até que chegou um dia, ele pegou o ônibus e observou que aquela senhora que estava sempre ali pegando na janela, sentada na janela, jogando as sementes, que ela não estava no ônibus. Ele havia ficado um tempo sem pegar o ônibus, e aí ele foi até um motorista e perguntou, eu estou vendo aqui que aquela senhora que sentava sempre ali naquele banco, ali na janela, ela não está aqui. Sabe dizer se ela está pegando o ônibus em outro horário? Aí o motorista virou para ele e falou, você não sabia? Tem mais ou menos uns 90 dias. Eu já observei que você não estava mais pegando o ônibus nesse horário. Tem mais ou menos uns 90 dias que aquela senhora ela partiu. Né? Ela, infelizmente, faleceu e realmente faz muita falta, porque era uma passageira que era constante aqui nesse horário do ônibus. Aí o homem ficou muito triste e sentou e prosseguiu com a viagem. Só que quando ele prosseguiu com a viagem, ele observou que naquela janela onde aquela senhora sentava, havia uma mãe com uma criança no colo, e que a criança ia olhando para o lado de fora do ônibus e gritando muito alegre. E fazendo festa quando olhava para fora. Ela estava fazendo festa porque todo o caminho, todo o percurso por onde o ônibus estava passando, haviam muitas flores de todas as cores, de todas as espécies. E aí ele parou para olhar porque que a criança estava gritando, rindo, né? Ele mudou de lado do ônibus, sentou na janela e foi olhar. E, para a surpresa dele, ele viu muitas flores ao lado da pista, assim, da estrada onde o ônibus passava. E aí as lágrimas rolaram do rosto dele. Ele falou, nossa, não é mesmo que ela tinha razão? Não é mesmo? Não é que floresceu? Não é que as flores nasceram ali? E agora aquela senhora não está mais aqui. Ela não está aqui para ver o fruto da semeadura que ela fez, das sementes que ela lançou. Mas uma nova geração se levantou, está aqui no ônibus, e eu estou vendo aqui essa criança feliz no colo da mãe, se alegrando, porque está todo florido o caminho. E aí ele guardou aquilo, ele foi muito emocionado, chorando em silêncio ali, pensando no quanto, na conversa que ele havia tido com a senhora meses atrás, né, na repreensão que ele tinha dado a ela, de dizer que ela estava jogando sementes na estrada e que aquelas sementes não iriam florescer, e ele ali viu que ele foi errado, né, e que ela permaneceu firme na convicção dela de que se ela semeasse as sementes, no tempo certo Deus faria com que aquelas flores, né, nascessem. E aí, no dia seguinte, ele pegou o ônibus, no mesmo horário, e aí ele assentou-se na janela e ele começou a espalhar sementes, como aquela senhora havia ensinado a ele, como ela havia deixado como modelo para ele. E ele começou a fazer isso na ida e na volta, para que os dois lados da estrada pudessem florescer como o lado onde ela havia jogado sementes. Então, quando eu estava meditando nesse texto aqui, da parábola do semeador, aonde Jesus fala dos tipos de terra, das sementes que foram lançadas, e que no começo a gente começa a ficar um pouco desanimado quando a gente lê, porque a gente vê que uma cai à beira do caminho, que aí os pássaros vêm e comem, a outra cai num terreno que é pedra pura, e aí não tem terra. A semente brota, mas como não tinha profundidade, elas morrem. A outra, quando sai o sol, as plantas se queimaram, se secaram, porque não tinham raiz. E a outra cai no meio de espinhos. A gente começa a ler uma sucessão de narrativas que Jesus vai fazendo, que vai te dando um pouco de desânimo. E aí você pensa assim, poxa, mas então para que semear se tem tanta terra difícil, se tem tanta dificuldade no meio do caminho? Mas o final
Nós temos uma tendência muito forte a sermos negativos, a colocarmos os nossos olhos e a nossa mente só naquilo que está de dificuldade. A gente amplia aquilo que é ruim, aquilo que está difícil, mas a gente não para olhar a parte onde ele diz que a outra caiu em boa terra, que deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E aí ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Recentemente, nós tivemos aqui na nossa congregação, nós estamos celebrando, né, nós estamos no período de Hanukkah, e nós tivemos a festa aqui de 19 anos da nossa comunidade, aqui do nosso ministério BTY, Beit Efilá Yeshua, Casa de Oração Jesus. Para você que está assistindo essa pregação pela primeira vez, que por acaso, porque não existe acaso, abriu o Facebook ou o YouTube e essa mensagem está chegando até você, uma das palavras que a Adriana preparou dentro dos presentes que nós recebemos aqui, comemorando, né, os 19 anos da casa, foi uma palavra que, quando eu li ela, eu guardei com muito carinho no meu coração. Floresça onde você foi plantado. E a pergunta que eu deixo para você essa noite é, você tem florescido? Você tem dado frutos? Você tem deixado com que a tua semente, porque a tua vida é uma semente, você tem deixado ela aprofundar as suas raízes? Você tem fortalecido e nutrido a tua raiz com a palavra? Ou você tem se sentido tão sufocado que você está com vontade de, como uma árvore que, se pudesse fazer isso, se arrancar da terra e sair por aí tentando se plantar em outro lugar? Você está tentando fazer isso? Se você está tentando fazer isso, para agora. Tente não deixar com que os espinhos, com que as circunstâncias, com que tudo que tem sufocado a tua vida, até mesmo na convivência diária, dentro da igreja, dentro da tua vida cristã, dentro do local onde você está, porque você pode estar ouvindo essa mensagem, e você fala, eu não congrego no Ministério BTY, você congrega num outro local, aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. E aí você está se sentindo cansado, você está se sentindo sufocado, você não está suportando conviver com os irmãos, porque não é fácil. A vida humana, a vida cristã, a vida em comunidade não é fácil. Mas é esse que é o grande desafio. É a gente florescer aonde a gente foi plantado. É a gente dar frutos aonde a gente foi plantado. Porque no momento certo, a colheita vai ser boa. Vai ser a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, a gente precisa parar para ouvir o que o Senhor tem nos dito nesses dias. Nós somos como sementes para Deus e nós precisamos, para dar frutos no tempo certo, permanecermos firmes aonde nós fomos plantados. Fazermos como aquela senhora dessa história que eu contei agora para vocês, que ela não ouviu a narrativa do homem que estava ao lado dela no ônibus, de dizer para ela que ali era uma estrada, que ali não nasceria nenhuma flor. Pelo contrário, ela permaneceu firme na sua convicção e continuou ali semeando as suas sementes. Eu tenho um amigo que está num processo de escrita de um livro, e esse livro, ele conta toda a narrativa da vida dele, do que ele viveu na sua infância, de todo o caminhar, de tudo o que Deus fez na vida dele até chegar onde ele está agora. E dia desse nós estávamos conversando, e quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou comigo, o livro que ele está fazendo será nas minhas mãos uma semente, que quando pessoas tiverem a oportunidade de ler, vai produzir muitos frutos. Então, eu não sei se você, assim como esse meu amigo que está escrevendo esse livro, qual é a obra que Deus pediu para você fazer? Se é escrever um livro, se é cantar uma música, se é escrever uma poesia, se é ajudar alguém que está passando por uma necessidade, se é visitar alguém num asilo, num orfanato, se é prestar auxílio para alguém que esteja no momento de depressão, de dor, de tristeza. Eu não sei que tipo de semente Deus colocou na sua mão, eu não sei que tipo de coisa
que Deus te deu como dom, como talento, que te entregou para você fazer e que você está relutante, que você está tampando os ouvidos, mas que nessa noite você possa fazer aquilo que Yeshua, que Jesus estava falando ali com seus discípulos, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se Deus te mandou escrever um livro, escreva. Coloque esse livro diante do Senhor como uma semente. Se Ele mandou você escrever a letra de uma música, escreva. Cante essa música. Você não sabe o objeto de cura que essa música vai ser na vida de alguém. Em que terra fértil ela vai cair. Qual o fruto que ela vai produzir? Apenas faça a sua parte. Acredite que aquele que te deu sementes quer que você semeie ela. E para a gente continuar dentro dessa mensagem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 11. Eu quero que você sinta seu coração completamente aberto, como uma terra fértil para que o Senhor possa usar as sementes que Ele tem te dado. 2 Coríntios 9, do 7 ao 11, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Preste bastante atenção. Muitas pessoas utilizam de forma errônea esse texto, querendo utilizá-lo apenas quando querem motivar pessoas a mexerem em seus bolsos e a contribuírem com dinheiro. E em nenhum momento aqui eu estou falando apenas de dinheiro. Eu estou falando de sementes. Que sementes você tem semeado para a obra de Deus? Você tem dado os teus dons, os teus talentos, o teu tempo, você tem dado com alegria? Sabe, existem pessoas no nosso mundo que são pessoas muito prósperas, financeiramente falando. Pessoas a quem Deus distribuiu uma capacidade administrativa muito grande. E às vezes as pessoas comentam assim: poxa, fulano de tal não é crente, não é de nenhuma igreja, ele nem acredita em Deus e ele é muito rico, tem muitos negócios. E às vezes você vê essa pessoa que não vai a nenhuma igreja, que não professa nenhuma fé, que até se diz ateu, embora eu tenha minha convicção de que não existe ateu, porque basta a pessoa passar por um momento de dificuldade, a coisa apertar, que ela vai logo falar: ai meu Deus, me ajuda, né? Instantaneamente Deus aparece ali para ela. Mas essas pessoas, sem às vezes fazerem nenhum tipo de propaganda, sem fazerem alarde nenhum, elas por trás dos bastidores, né, e eu estou falando bastidores de uma forma positiva, de bastidores de forma positiva da palavra, não de forma pejorativa, essas pessoas, elas ajudam os outros, elas são generosas, não fazem alarde nenhum, elas cumprem com aquilo que Jesus falou, que aquilo que a sua mão direita der, que a esquerda não saiba. E essas pessoas, elas prosperam. E às vezes, você que está aí do outro lado nos assistindo, você teve um encontro com o Senhor, você conhece a Torá, você conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você já participou de todas as formas de liturgia, já cantou todos os tipos de louvores em vários idiomas,
E Deus tem dado a você prosperidade, Ele tem abençoado as obras de suas mãos, tem dado a você recursos aqui na terra, tem dado a você bens imóveis, e você conseguiu acumular ao longo da sua vida. Eu não sei para quem que Deus está mandando eu falar isso, mas você que está ouvindo, você sabe para quem é. Você sabe que é com você que Deus está falando. Você tem inúmeros imóveis, existem imóveis seus que estão até fechados, que nem estão alugados, mas que você é incapaz de pegar um deles e vender e lançar como semente no reino. Nós estamos falando aqui de uma base missionária, na qual ela não é nossa, ela é alugada, nós pagamos um aluguel aqui. E um simples valor, uma simples quantia em dinheiro que nós não temos, resolveria o nosso problema de comprar esse lugar aqui, de transformar ele num centro de cuidados para as pessoas, que é o que a gente já trabalha aqui, com pessoas em situações de rua, com crianças em situação de gestação precoce, meninas, meninos que poderiam estar aí sendo levados pelo tráfico e estão vindo aqui receber pão e educação e amor aqui dentro desse lugar. E você que tem esse dinheiro, você que tem esse patrimônio, você poderia vender um dos seus imóveis e lançar ele como uma semente no reino de Deus e adquirir esse imóvel aqui e falar, Senhor, estou semeando aqui para você. E você não ficaria com falta de nada. Deus iria multiplicar e abençoar ainda mais aquilo que está na tua mão. Mas sabe qual é o problema? Você, eu, todos nós somos muito apegados às nossas coisinhas. A gente tem tanto apego material àquilo que é meu, aquilo que é nosso, porque foi com sacrifício que eu comprei, com sacrifício que eu ganhei, e você não para em nenhum momento de pensar que o sacrifício que você fez para trabalhar, para conquistar, para ter o que você tem, só foi à frente o teu sacrifício humano porque Deus te abençoou. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que tem na nossa vida, vem do alto, vem de Deus, do Pai das luzes. Se não fosse Deus nos capacitar com saúde, com sabedoria, com inteligência, com boas conexões com pessoas que nos deram oportunidades de, em determinados momentos da vida, a gente conseguir trabalhar num bom lugar, desenvolver um bom trabalho, vencer uma licitação, ganhar a oportunidade de crescer dentro do trabalho, se não fosse Deus, toda a nossa sabedoria e todo o nosso trato para poder conseguir conquistar coisas não valeria de nada. Porque sem Ele, tudo que a gente faz perece com o tempo. Então, eu não sei o que está te faltando para você desprender do teu coração e lançar uma semente de forma mais ousada no reino. O que está faltando para você investir em vidas? O que está faltando para você semear sem dó, dar com alegria, como a palavra fala aqui. Não por obrigação, nem por pesar, mas com alegria de você entender que tudo que Deus colocou nas tuas mãos, toda a capacitação, é para você lançar sementes no reino. E quanto mais você lança sementes, quanto mais você investe em vidas, quanto mais você investe naquilo que Deus tem colocado diante de você, mais Ele vai fazer você prosperar, a ponto de você transbordar. Eu acho que o versículo que... Essa palavra transbordar ultimamente tem falado tanto, mas tanto ao meu coração. E aqui no versículo 8 ele fala... Eu estou lendo 2 Coríntios 9, no versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem. Cara, eu vou ler isso de novo, porque eu acho que você precisa mudar a sua mente. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus te chamou, está te chamando, está reacendendo no teu coração e na tua mente, no teu entendimento,
a questão de que você foi chamado para fazer uma boa obra, que você foi chamado para se envolver no reino dele. E o reino dele é composto de vidas. E se você não investe em vidas, se você se torna um religioso de vir aos cultos, seja para você que observa o sábado, que guarda o sábado, ou para você que guarda o domingo, se você se torna meramente um religioso, que vem aos cultos aqui ou na sua igreja, para sentar, para participar de uma liturgia, e quando você sai, a sua vida continua sendo a mesma, tudo que é seu continua sendo seu, você não está transbordando. E Deus te chamou para transbordar. Deus te chamou para poder alargar tuas tendas mesmo. E isso só acontece quando você se envolve. Isso só acontece quando você descobre que você tem nas suas mãos sementes e que você pode lançar elas em terra fértil. E que essas sementes que você vai lançar vai alcançar vidas que vão ser impactadas. E um dia, quando o Cordeiro de Deus, que é o único que tem o poder de abrir os livros, abrir o livro das obras, ele vai olhar lá o seu nome e vai dizer: aqui está minha filha, aqui está o meu filho fulano, e vai falar o seu nome. Eu dei a essa pessoa sementes, eu dei a essa pessoa na terra riquezas. E essa pessoa entendeu que essas riquezas que eu dei eram sementes para que ela semeasse no meu reino. E essa pessoa semeou no dia tal, na hora tal, ela investiu no reino. E por causa do investimento dela, várias gerações foram alcançadas, várias vidas foram salvas. Crianças que estavam em situação de risco, meninas que estavam engravidando precocemente, tiveram um local para se reunir, um local para serem tratadas, porque essa pessoa foi lá e semeou. Não pense que tudo que você tem é teu, porque o mundo tem passado por tantas mudanças, e nós estamos hoje no dia 25 de dezembro de 2019, daqui a pouco estaremos em 2020. Toda a terra, toda a natureza, tudo tem clamado pelo retorno do Criador, tudo tem clamado para que o mundo volte a ser a perfeição que era lá no Éden. Toda a terra está clamando, nós não aguentamos mais tanta violência. O mundo inteiro. E você quer ficar de fora do que Deus vai fazer? Ou você quer ficar apegado às suas coisas e daqui a pouco acontecer aí uma mudança climática no mundo, um tsunami, e aquele seu apartamento que você tem lá, que não tem ninguém morando nele, que você podia vender, que você podia investir esse dinheiro no reino, aquele apartamento, sei lá, engolido pela onda, comido pelo mar, e aí, olha, você nem investiu no reino, você não morou lá, você não abençoou ninguém para morar lá, você não vendeu, você não investiu, você não fez nada, veio a água do mar e engoliu. E aí, depois você vai ficar gritando: ah, meu Deus, e agora? Porque se a sua vida se resume só no que estamos vivendo aqui na Terra, só naquilo que a gente pode ver, só naquilo que a gente pode tocar, sinto muito te informar, mas você está vivendo uma vida miserável, sendo rico e abastado de dinheiro, mas o seu coração está posto em coisas que são perecíveis. O verdadeiro tesouro está onde a traça e a ferrugem não corrói, e aonde os ladrões não roubam e nem saqueiam. Está em você transformar tudo aquilo que Deus colocou na tua mão, tudo aquilo que Ele te abençoou para você ter, você investir. Ah, mas eu não tenho muito, eu não tenho um dinheiro grande para... Invista com pouco que você tem. Olhe para aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Como eu já mencionei antes, eu não sei se Deus te deu um talento, alguma coisa, mandou você fazer algo, e você, por medo, por timidez, por vergonha, não tem feito. Para a gente poder, para eu não me tornar repetitiva e nem deixar vocês cansados, para a gente poder terminar, eu quero partilhar com vocês, indo um pouco mais além dentro desse texto de Coríntios, que fala que esse texto ele é muito claro ao dizer que colhemos o que plantamos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o trecho que diz que o Senhor dá semente e pão para comer. Eu e você precisamos discernir o que é semente e o que é pão.
Deus nos dá os dois tipos de porção: semente para o que semeia e pão para o que come. Dentre tudo o que Deus colocou em suas mãos, você precisa saber o que é semente e o que é pão. E sabe por quê? Senão você comerá a semente como pão e não terá colheita no futuro. E algumas coisas que estão nas nossas mãos não foram dadas para comer, mas para plantar. Porque senão não teremos nenhuma garantia de colheita. Às vezes, aquilo que é pão que você deveria estar comendo, você está retendo. E aquilo que é semente que você deveria estar semeando, você está pensando que é pão e você está comendo. Você está só se abastecendo, se enchendo. Quando Deus está dizendo para você, semeia, joga, isso aí não é pão não, isso aí é semente. Isso aí que eu te dei não é para ficar na tua mão. Isso aí que eu te dei não é para você trancafiar as 7 chaves. Isso aí é para você investir no meu reino. E quando você investir, outras coisas na tua vida que você está esperando há anos, esse seu marido que não se converte, esse seu filho que ainda está nas drogas, essa sua situação familiar de pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor, tudo isso, quando você pegar a semente que Deus lançou, que Deus te deu em mãos, e lançar, tudo isso que você está esperando há um tempão, vai acontecer. Sabe por quê? Porque você se desbloqueou, você se abriu, você tirou os olhos das suas circunstâncias, das suas coisinhas, e colocou os seus olhos naquilo que é eterno, no reino. Não é uma barganha. Eu não estou dizendo que se você der para Deus, Ele vai converter o seu marido ou seu filho ou resolver situações. Eu não estou falando de barganha. Eu estou falando em seus olhos serem tirados das suas circunstâncias, dos seus problemas, do seu mundinho, e você abrir os seus olhos e falar, peraí, eu estou tanto tempo martelando essas situações aqui, tanto tempo clamando a Deus por uma mudança, mas eu mesmo não estou sendo a mudança que eu deveria ser. Eu mesmo não faço diferença na vida de outras pessoas. Porque às vezes você tem falado dentro da sua casa, você tem pregado o evangelho, mas a sua família tem observado que você é um sovina, que você é arrogante, que você é egoísta. Ele não vê frutos do Espírito em você. Ele vê sim, Deus te abençoando, Deus te prosperando, mas você não usa essa prosperidade, você não usa esse dinheiro, você não usa nada do que Deus te deu como talento, como semente, para fazer algo de diferente na vida das pessoas. Então, a sua família, como ela não vê diferença em você, ela acha apenas que você é um religioso. No dia que você tomar uma atitude de semear, de liberar o teu coração e de avançar no reino, a tua família vai ficar tão impactada que ela vai descobrir que você teve realmente encontro com Deus. Que ela falar que só Deus, para ser tão poderoso e tocar num coração de pedra como o teu, de liberar e fazer você que era tão agarrado a finanças, que era tão agarrado a coisas, que era tão agarrado a dinheiro, que era tão preso a tudo, ver que você liberou, que você soltou, que você olhou para alguém além de você, aí as mudanças que você tanto tem esperado dentro da tua família vão acontecer. E aí você vai falar, poxa, por que eu não fiz isso antes? Não se prenda a nada que é material. Tudo que é material é perecível. A traça e o ferrugem comem, os ladrões roubam. Hoje, pela manhã, eu fui para São Gonçalo, para a casa da minha mãe, e aí dentro do transporte que eu peguei, eu fui conversando com o motorista, e ele foi narrando para mim, ele também era um servo de Deus, e ele foi narrando para mim uma experiência que ele vivia há uns meses atrás. Ele disse que ele tinha ido num determinado local deixar uma passageira, e aí, na hora, tocou uma corrida, ele pegou, aceitou a corrida e entrou no carro dele, 3 marginais, colocaram arma na cabeça dele, e aí começaram a gritar, perdeu, e aí começaram a dizer que ele era um policial. Ele disse que não era e tal, e ficou aquela discussão dentro do carro, e ele falou, não, por favor, vocês querem levar o carro, querem levar o relógio, querem levar a aliança, querem levar o telefone, leva tudo que vocês quiserem, mas, por favor, não toquem na minha vida, eu não sou policial, eu sou um servo de Deus. Aí um dos rapazes que estava atrás do carro regalou o olho, porque sempre no meio dessas pessoas que estão envolvidas em tráfico, em assalto, em algum tipo de coisa, alguma dessas pessoas já ouviram em algum momento da vida delas alguém falando do Senhor. Se alguém no mundo de hoje disser
que ainda não ouviu a respeito do Evangelho, mentiroso é. Porque nunca uma geração teve tanto acesso a informações como essa geração em que nós estamos. Porque nós temos redes sociais aí inúmeras, nós temos rádio, nós temos outdoor, nós temos... O nome do Senhor vira até motivo de chacota e palhaçada na boca de pseudo-humoristas que conseguem pegar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado para as pessoas e transformar em piadas. Então, nem que seja por uma dessas pessoas perversas que usam o nome do Senhor de forma errada, de alguma forma você ouviu. De alguma forma você tem conhecimento de que existe um Deus soberano, de que Ele deu o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Ele pagou por nós o preço. Então, um daqueles bandidos ouviu, ele falando que ele era servo de Deus, fez os outros pararem o carro e soltaram ele no meio do caminho. Nisso que ele desceu, ele foi andando até um posto policial, muito nervoso, ainda em estado de choque. E ali ele fez a narrativa do que tinha acontecido. Os policiais chamaram um veículo de aplicativo para ele, pediram que a motorista que veio no carro levassem ele até a delegacia para ele dar parte. E aí ele foi dentro do carro, e aí a motorista perguntando para ele, e aí, o que foi que aconteceu? Aí ele foi e falou, olha, eu fui assaltado agora, né? Colocaram uma arma, não sei o quê. E aí tal, estou muito nervoso. Aí ela foi e falou... Aí ele foi e falou para ela, mas graças a Deus, eu estou bem aqui. Ela vira para ele e falou, graças a Deus? Aonde está a graça de Deus nisso aí que te aconteceu? Você acabou de ser assaltado, o cara botou a arma na tua cabeça, levou o teu carro, que é teu objeto de trabalho, e você ainda tem coragem de dizer graças a Deus? Graças a Deus, coisa nenhuma. Aí ele virou para ela e falou assim, não, é graças a Deus. Eles levaram o meu carro, sim, levaram meu telefone, levaram minha aliança, levaram minha carteira, meu dinheiro, tinha R$500 ali em dinheiro, levaram, mas eles não levaram a minha vida. Então, eu estou aqui, vivo, para a glória de Deus, vou poder voltar para minha casa, para minha esposa, para meus filhos. O carro, graças a Deus, tem seguro, daqui a pouco eu recupero o outro. Mas e a minha vida? Aí ela começou a falar, não sei o quê. Aí ela, graças a Deus, não, porque eu não sei onde é que Deus está, porque eu estou aqui grávida, tenho que dirigir. E aí ela foi desabafar ali o problema que ela tinha. Que ela casada, tendo que dirigir por aplicativo, porque o marido dela havia pego o dinheiro com agiotas, e os agiotas estavam ameaçando a vida do marido dela. Então, ela e o marido estavam revezando, dirigindo, para fazer dinheiro, porque toda semana ela tinha que pagar R$1.000 na mão do agiota. E ela, eu estou aqui grávida, tendo que dirigir nessa situação, passando essa tensão toda. Aí ele virou para ela e falou assim... É tão graças a Deus, colega, que eu tenho plena convicção de que o meu carro hoje foi roubado para que eu pudesse pegar o seu carro para ir até a delegacia para poder te dizer que Deus ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus, ele não tem culpa das escolhas erradas que nós fazemos. Não estamos julgando, mas em algum momento, se o marido daquela moça foi até um agiota pegar dinheiro, porque alguma situação errada na qual ele não soube administrar suas finanças, ele não soube recorrer a outro tipo de coisa para fazer, e acabou indo para uma via obscura, que é pegar dinheiro com agiotagem. Nunca essa opção é uma opção boa. Mas ele foi lá, pegou e acabou comprometendo com isso a sua vida e a vida da sua família, da sua esposa e do bebê que estava no ventre dela. Então, aquele motorista virou para ela e disse, talvez isso tenha acontecido comigo, para que uma semente fosse lançada no teu coração. E aí, quando ele estava partilhando essa conversa comigo, ele me contou que depois eles chegaram... Aí ela não falou mais nada, ela ficou quieta. Ele desceu na delegacia, fez todo... o procedimento lá, o boletim de ocorrência. E aí, daqui a pouco, da delegacia, um delegado ligou para o outro e falou assim, não, olha, não precisa nem... vem aqui rápido, porque a gente acabou de encontrar o carro dele. E aí eles foram, o policial pegou um carro, foi até o local,
Chegou lá, encontrou o carro dele em perfeito estado, estava faltando acho que só uma calha, uma coisa assim na parte de cima do carro. Ele recuperou o carro, a aliança, o dinheiro e o telefone eles realmente levaram, mas o carro estava intacto, só uma calha que ele precisou consertar. E ele falou, ele, partilhando essa história comigo, ele falou assim, sabe, eu tenho certeza que Deus permitiu aquilo para que aquela moça pudesse ouvir a respeito de Deus, porque eu fui falando de Deus para ela dentro do carro. E ainda quando ele conseguiu recuperar o veículo dele, ele falou, eu ainda fui até o local onde eu tinha que ir, que era na Tijuca, onde uma amiga dele também, cristã, estava fazendo uma ação social, distribuindo lá comida para pessoas. Ele ainda participou, ainda serviu comida para as pessoas e depois fez o serviço de levar ela de volta para casa. Então, Deus deu tanta graça para ele, que ele falou assim, depois eu não soube dizer como é que foi que eu consegui sair de uma situação de medo, de angústia, de um assalto, pregar para a moça que estava dentro do carro, depois recuperar o meu carro, ainda ir trabalhar e ainda servir as pessoas ali com alegria. Se não fosse Deus, eu não teria conseguido fazer nada disso. Então, é tudo a forma como você olha, como você enxerga. Culpar Deus é muito fácil. Onde está Deus? Se Deus existisse, não tinha violência. Se Deus existisse, não tinha isso. Olha só, a escuridão, na verdade, é a ausência de luz. Aonde as pessoas não chamam Deus para estar presente, aonde as pessoas fazem escolhas sem convidar Deus para estar direcionando elas vão ser simplesmente as portadoras das consequências. Tudo que a gente planta, a gente vai colher exatamente aquilo. Eu não vou plantar um girassol e colher uma margarida ou uma rosa. Se eu plantar um girassol, eu vou colher um girassol. Se eu plantar uma rosa, eu vou colher uma rosa. Se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu plantar morango, é morango que eu vou colher. Não adianta pensar que eu vou plantar abacaxi e que na hora de colher vai ter morangos. Ai, morangos, olha que maravilha. Gente, fez a escolha, assuma as consequências da sua escolha. Agora, se você faz uma escolha errada e você convida Deus, na hora de fazer eu não convidei. Fui lá, fiz, bati com a cabeça na parede, deu tudo errado. Convide Ele para participar do processo de recuperação com você. Senhor, entrei nisso aqui de forma errada, fiz um caminho errado, semeei de forma errada. Estou te convidando, Senhor, eu não dou conta dessa colheita que está proposta para mim. Vem me ajudar, vem passar do meu lado, vem passar comigo. O próprio Jesus, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias são todos os dias. Nos dias bons e nos dias maus, nos dias que você o convida antes de tomar uma decisão, e no dia que você, depois de tomar uma decisão, deu tudo errado, e ele está querendo participar com você do seu processo de recuperação, para você sair daquilo ali fortalecido, e a tua experiência negativa servir como testemunho para outras pessoas, de que é melhor tomar escolhas sábias, tomar caminhos corretos, e convidar Deus antes e não depois. Em Êxodo, no capítulo 2, nós vemos que Moisés nasceu num tempo crítico, quando todos os meninos deveriam ser mortos. Moisés era uma semente de Deus para libertar um povo. A Joquebede, que era a mãe de Moisés, por um tempo, ela escondeu a semente. Nós corremos o sério risco de retermos a semente por não entendermos que é semente. Mas, se não plantarmos a semente, não virá a colheita e não virá a libertação. Houve um momento em que a Joquebede entendeu que ela não poderia continuar escondendo aquela semente ali. Para pensar, nós temos aqui uma criança aqui nesse momento aqui no culto. Tem momentos que a Maria Olívia está quietinha, não dá um pio, está aquele silêncio, é uma maravilha. Você nem diz que tem criança em casa. Você fala, cadê Maria Olívia? Silêncio. Mas tem momentos em que a criança grita, meu amor, que você vê, da onde saiu essa garganta, né? Meu pai. Então, tem como você esconder ela na hora que ela está dando grito? Tem como você amordaçar? Não tem.
Joquebede estava ali com Moisés pequenininho, como uma semente para ela. Ela sabia que ali estava um libertador do povo de Deus. Se ela continua escondendo o menino dentro de casa, se ela retém ele, não coloca ele no cestinho e bota ele no rio para poder a filha do faraó encontrar ele, ela ia acabar perdendo aquela semente ali. Se ela fica pegada, se ela não libera ele, os soldados do faraó iam encontrá-lo e iam passar a espada. Aí hoje eu e você não estaremos aqui mencionando o nome de Moisés. No momento certo e na hora certa, Joquebede foi lá e liberou a semente. Né? Liberou já com uma estratégia. A filha dela já foi lá perto da filha do faraó e falou: olha, conheço uma ama lá do povo que pode cuidar aqui do seu filho, pode ser a babá aqui do seu filho. E aí a gente vê o desenrolar dessa história. Né? A gente vê depois Moisés sendo tremendamente usado por Deus, com toda a sua falta de confiança em si, um homem que era gago, que tinha medo de falar, e Deus usando ele ali para abrir o mar vermelho e o povo atravessar. Essa era a semente, Moisés era a semente para libertar o povo. Talvez você seja uma semente que Deus colocou dentro de uma empresa, dentro de uma faculdade, eu não sei o local onde Deus te plantou, mas floresça nesse local. Pergunte para Deus o que você tem que fazer e se lance. O que você tem que vender, o que você tem que doar, aonde você tem que semear, aonde você tem que investir. Não fique retendo a semente, não. Não coma a semente em estado de semente. Faz essa semente virar fruto e come do fruto dela. Come o que é pão, o que é semente, você tem que semear. Satã, né, Satanás, o nosso adversário, ele fica de olho nas sementes que estão na nossa mão e lança um decreto de morte sobre elas, para que tenhamos medo de lançar a semente, pois ele sabe que uma semente lançada pode ser fruto de libertação e de grande colheita. Então, cada vez que você tem medo, cada vez que você posterga, cada vez que você fala, depois eu faço, depois eu vejo, cada vez que você procrastina em algo que Deus te mandou fazer, pensa que é Satanás falando assim: opa, isso aí não faz não, continua com medo, não se lança não, esse negócio de se lançar, não vende teu apartamento para dar o dinheiro na obra não, fica com o dinheiro para você, guarda o dinheiro, não vende esse apartamento não, que negócio de doar, não, fica para você. Aí você vai ouvindo essa vozinha e aí você não faz nada e a semente apodrece na tua mão. Aí vai ter uma hora que você vai querer fazer algo e vai ser tarde demais. Quantas são as vezes que nós retemos a semente? Saiba que toda semente que tem o propósito de libertar uma geração terá que ser plantada um dia. Esse é o tempo de não retermos mais as sementes. Se você não semear, ela morrerá na sua mão. Se Joquebede, a mãe de Moisés, tivesse guardado a semente, ela iria aparecer em algum momento, seria descoberta e seria morta. Toda semente que você planta sempre volta com uma recompensa, com uma colheita. Ela não retorna como pão, mas como provisão. Deus, ele é tão generoso que ele, sem você merecer, sem eu merecer, ele não coloca coisas em nossas mãos. Ele nos dá a capacidade de administrar. E aí a gente fala assim, eu não tenho capacidade nenhuma, mas ele fala, eu confio em você. Eu te criei. Eu sei quais são os propósitos que eu tenho estabelecido para você. Se lança. E aí você se lança, você faz, e aí você fala, pô, já fiz, e agora? Aí você se sente bem porque você fez, e ainda como se não bastasse, a generosidade e o amor de Deus vêm e te fazem abundar em outras áreas, e te dão uma provisão, tudo porque você obedeceu. A semente nem era tua, a semente era dele, você faz por obediência, e ele ainda vem e te abençoa ainda mais, porque ele sabe que pode confiar em você como administrador, ele sabe que na tua mão vai multiplicar a 100, a 60 e a 30 por 1. Compreenda o que é semente e o que é pão. E você nunca terá falta nem de semente e nem de pão. Deus dá semente para semeador e pão para o que come.
então nunca faltará semente e nem provisão. E para encerrar, eu quero deixar uma palavra que eu queria que ela ecoasse de forma muito fixa na tua mente. Se você tem mais do que você precisa, construa uma mesa maior e não um muro mais alto. Grava essa palavra. Se você tem mais do que você precisa, construa uma mesa maior e não um muro mais alto. Que Deus te abençoe e que você floresça onde você foi plantado, para a glória de Deus. Amém.